Grande notícia de última hora. Estamos a poucos instantes de descobrir o veredito no julgamento por assassinato de Carmelo Anthony, no Texas. Carmelo Antônio é acusado de matar outro estudante de outra escola durante uma competição de atletismo, Austin Metcalf. Carmelo Antônio alegou legítima defesa, mas não foi ao banco das testemunhas para relatar sua versão ao júri. E agora, sem câmeras, sem microfones dentro do tribunal, mas temos Cody Thomas lá dentro e estamos recebendo informações do Cody de dentro da sala do tribunal. Agora, uma situação extremamente tensa naquele tribunal, com as famílias da vítima e do réu em lados opostos da sala, incluindo o irmão gêmeo de Austin, Hunter, que deve estar presente naquele tribunal. Então, uma situação muito tensa lá com tudo em jogo. Isso acontece dentro do tribunal para aqueles que estão mais próximos do que aconteceu naquele dia, as famílias. Mas há toda uma outra situação acontecendo do lado de fora do tribunal e está muito tenso lá também. Você tem manifestantes, contra-manifestantes, apoiadores, pessoas que acreditam em um lado ou no outro. E te digo, algumas dessas pessoas ficarão extremamente insatisfeitas com qualquer veredito. E alguns podem muito bem acreditar que a justiça foi feita. Mas vai ser uma situação intensa lá fora do tribunal enquanto eles descobrem o destino de Carmelo Antônio. Ele é culpado pelo assassinato de Austin Metcalf? Ou será que o júri acreditou que esse foi um assassinato justificado e em legítima defesa e vão considerá-lo inocente? Este é um momento tenso. Está tenso dentro do tribunal, mas estamos apenas assistindo e esperando para ouvir o que acontece lá dentro. Você precisa esperar as famílias entrarem. Todos devem estar sentados e prontos antes de o juiz ocupar seu lugar. O juiz vai assumir o tribunal. E então vamos perguntar aos advogados se eles têm alguma pergunta ou questão final, e depois eles vão chamar o júri. Então, quando o júri entra, o bilhete com o veredito geralmente é entregue ao juiz e o juiz o lê, verifica se está assinado e se está tudo em ordem. Então, antes de qualquer outra pessoa saber, o juiz já sabe o veredito. Então, às vezes eu gosto de olhar para o juiz para tentar ler a expressão dele e é difícil, muito difícil. E então vem a leitura do veredito. Então, estamos a poucos momentos de descobrir se Carmelo Antônio vai passar potencialmente o resto da vida atrás das grades, ou ser libertado por este júri. Neste caso incomum de legítima defesa, onde o réu escolheu não testemunhar, há muito em jogo aqui para todos os envolvidos. Obviamente, a família de Austin Metcalf quer justiça. Eles querem justiça. O irmão gêmeo de Austin, que estava lá naquele dia, quer justiça. Eles nunca vão conseguir encerrar esse capítulo. Austin se foi. Mas as famílias das vítimas que foram assassinadas ou mortas querem ter a sensação de que, ok, alguém foi responsabilizado. Nunca vamos esquecer nosso ente querido, mas podemos virar a página e tentar seguir em frente. Por enquanto. O réu, Carmelo Anthony, que acredita ser 100% inocente, que acredita ter sido a vítima naquele dia, que acredita que estava salvando a própria vida ao tirar a vida de Austin Metcalf por ele e por sua família, como temos falado, apenas um adolescente. O resto da vida dele também está em jogo aqui. Então, para ambos os lados, a intensidade é impossível de entender a menos que você já tenha passado por isso. Eu venho cobrindo isso há anos e só posso relatar o que as pessoas me disseram. Mas não consigo imaginar como é estar em nenhum dos lados daquele tribunal. E dentro do tribunal agora, as coisas estão começando a encher. As famílias estão no tribunal. A galeria está lá e os assentos estão começando a ser ocupados. Estamos a poucos instantes de descobrir o que este júri tem a dizer. Após 3 horas de deliberação, que é um tempo bastante normal para um julgamento que foi tão rápido, tão curto, não exige a deliberação mais longa. Então, eu não diria que foi curto. Também não foi longo. Foi praticamente normal, talvez um pouco rápido, mas às vezes a justiça é um pouco mais rápida no estado do Texas.
Dentro do tribunal agora, pela primeira vez, está Hunter Metcalf. Este é o irmão gêmeo de Austin que estava lá naquele dia, que testemunhou parte do que aconteceu aqui, se não tudo o que aconteceu, mas não foi chamado por nenhuma das partes para depor como testemunha. Então ele está no tribunal, o réu Carmelo Anthony também está no tribunal, e este é um momento tenso. É um momento tenso do lado de fora do tribunal também, enquanto todos se reúnem na expectativa desse veredito que nem todo mundo vai gostar, seja qual for. Nem todo mundo vai gostar. Algumas pessoas podem comemorar, outras vão odiar. É esse tipo de caso, é esse tipo de momento. Culpado de assassinato. Culpado de assassinato. Carmelo Anthony foi considerado culpado pelo assassinato de Austin Metcalf. 3 horas de deliberação e o júri já se pronunciou. Quero mostrar agora um vídeo do lado de fora do tribunal, onde as coisas estiveram extremamente tensas durante todo esse tempo, enquanto a multidão do lado de fora fica sabendo do veredito. Vamos dar uma olhada. Homem certo. Ele foi considerado culpado de assassinato na Fox agora. Eles estão dizendo que ele é culpado de assassinato. Eles Alegam que sou culpado de assassinato. Saiam do quarto de vocês. Vamos lá. Juro por Deus, estou de saco cheio dessa merda. Estou cansado disso. Estou cansado. Eu não tô nem aí. Dessa merda, cansado. Isso é doentio. É isso que estamos sempre fazendo aqui hoje. Isso é doentio. Culpado de assassinato, pessoal. Culpado de assassinato. Essa é uma maneira estranha para o público descobrir sobre um caso como esse, não é? Pessoas que obviamente estão envolvidas no que aconteceu aqui, talvez em sua comunidade. Mas no fim das contas, quando você coloca câmeras do lado de fora de um tribunal, é isso que acontece. As pessoas tentando entender o que está acontecendo. Agora, a boa notícia é que, obviamente, não há caos. Não há caos. Mas a grande questão aqui é: você recebe um veredito, mas não vê as provas. Você não ouve o testemunho. Você confia nesse veredito? Então, vamos falar sobre o que isso significa e como isso impacta tudo, certo? Começando pelo número 1, eles rejeitaram completamente a alegação de legítima defesa. Mas lembre-se, essa foi uma alegação de legítima defesa muito incomum, onde a pessoa, Carmelo Antônio, que alegava a legítima defesa, não testemunhou, não prestou depoimento. Sim, havia testemunhas do que aconteceu, mas nenhuma dessas testemunhas podia te levar para dentro da mente de Carmelo Antônio para explicar o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo e por que ele estava fazendo o que estava fazendo. E não há, o lado dele não é explicado pela perspectiva dele. É explicado por um advogado, Você quer que um júri mande alguém para casa depois de esfaquear uma pessoa desarmada no peito. Você quer mandá-los para casa. Você precisa dar a eles um motivo. E o motivo tem que vir do próprio réu. Acompanhamos casos na Cort TV há anos. Recentemente teve um em Connecticut onde o réu testemunhou. Kyle Rittenhouse, onde o réu testemunhou para contar sua história. Se você não contar a história, se não deixar o júri saber o que você está vendo, sentindo e pensando naquele momento, que você pega uma faca e enfia no peito de outro ser humano, o quê? O que mais você espera como resultado? Então agora, Carmelo Anthony, esse adolescente condenado por assassinato, vai enfrentar de 5 a 99 anos de prisão. E o Texas é diferente da maioria dos estados, goste você ou não. Em muitos estados, se você é condenado por assassinato, a sentença é quase automática, restando decidir se haverá liberdade condicional e se as penas serão simultâneas ou consecutivas. Essas são as questões debatidas após uma condenação por assassinato. Mas não no Texas. O júri ou o juiz tem certa liberdade
Uma gama de penas que podem ser extremamente leves ou extremamente severas, por isso essa é apenas a primeira batalha neste caso. Esta é apenas a primeira etapa. Sim, ok, você conseguiu a condenação, promotores ou a defesa perdeu, certo? Você foi considerado culpado. Mas agora há outra batalha. Quanto tempo ele vai cumprir pelo que fez? Qual é a punição dele? E é assim que eles chamam no Texas. No Texas, se você é condenado por crime, se você é condenado ou se declara culpado, não mencionam a sentença, mas sim a punição pelo que fez. Então, agora é aqui que o resto da vida de Carmelo Anthony entra em cena, mas também a de Austin Metcalf. Porque você precisa falar sobre a perda, o impacto na família e o impacto duradouro que esse caso também tem na comunidade. Mas agora é aqui que a defesa tem a oportunidade de falar sobre tudo relacionado a Carmelo Ângela. Anthony fez ou conquistou em sua vida até o momento em que ele sacou aquela faca e assassinou Austin Metcalf. A informação de dentro do tribunal é que Carmelo Ângela e o lado dele do tribunal estavam em lágrimas enquanto agora avançam para a fase de punição e descobrem o que vai acontecer aqui. E no Texas, ir diretamente do veredito para a punição é interessante porque em muitas jurisdições levamos 1 semana, 2 semanas, 2 meses entre o veredito e a sentença e há uma investigação, há um relatório, há todo o resto. Não, no Texas, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto como um condenado agora para falar com esse júri e explicar para eles por que Carmelo Ângela merece uma segunda chance. É disso que se trata agora. É sobre se esse adolescente vai ou não ver a luz do dia novamente. E os promotores, como se sentem sobre isso? O que eles acham apropriado quando uma vida é tirada? Quando uma vida jovem foi tirada e roubada? Bem, você teve testemunha após testemunha após testemunha e elas foram consistentes no que estavam dizendo. Agora ninguém é exatamente igual em relação ao que viram, mas havia um fio de consistência em tudo isso. Primeiro, Carmelo Anthony estava debaixo de uma tenda e talvez tenha sido bem recebido no começo, mas em algum momento, quando as pessoas perceberam, pediram para ele sair. Depois, disseram para ele sair. E foi aí que a confusão começou porque ele se recusou a sair. Por que ele não quis sair? Naquele momento ele estava provocando uma confusão. E esse é o argumento bem-sucedido dos promotores. Porque Carmelo Anthony é quem que está escalando isso de, ok, você está aqui, você pode, por favor, sair ou você está aqui. Saia da nossa barraca de simplesmente estar em algum lugar para agora aumentar a aposta. Encoste em mim para você ver o que acontece. Encoste em mim para você ver o que acontece. Encoste em mim para você ver o que acontece. Foi isso que o depoimento disse, que ele estava repetindo isso, provocando, enquanto a mão dele estava dentro da bolsa. E nós sabemos o que tinha dentro da bolsa. A faca. E era um canivete, mas não estava fechado. Era uma faca que já estava pronta para uso. E por que a faca estava na bolsa esportiva dele? É uma competição de atletismo. É uma competição de atletismo. Agora, não é uma faca ilegal, ficamos sabendo disso. Não é ilegal possuí-la, mas existem regras. Vai além das regras, trata-se da mentalidade e da intenção. Por que trouxe a faca? Bem, isso é algo que precisava ser explicado por Carmelo Anthony, algo que não foi explicado por Carmelo Anthony. Isso sempre volta para alguém alegando legítima defesa e não dizendo ao júri por que fez isso, o que estava pensando. Por que trouxe a faca? Por que foi para debaixo da tenda? Por que não saiu dela? Por que você continuou desafiando Austin Metcalf, dizendo, encosta em mim para você ver o que acontece? Agora o júri precisa acreditar no que ele disse, conforme relatado por outras testemunhas, de que ele estava provocando um confronto. E ele sabe que se Austin colocar a mão nele, ele tem uma faca.
E quando você analisa a legítima defesa de modo geral, os jurados não gostam e não te dão o benefício da dúvida se você é quem está instigando a confrontação. No Texas, isso na verdade faz parte da lei nas instruções ao júri. Se você provoca, se é você quem provoca a situação com suas palavras e ou ações, você não pode alegar legítima defesa. E é assim que a legítima defesa é descartada. No Texas. E isso é apropriado. Essa lei é apropriada. Não se deve provocar uma situação e depois alegar legítima defesa. Tipo, você começou. Você não pode terminar a briga e alegar legítima defesa. Esse é basicamente o pensamento e o raciocínio por trás da lei. E, na prática, sempre existe uma área cinzenta sobre quem está provocando uma briga, quem está começando. E isso se torna uma questão de fato para o júri. Mas parece claro que esse júri concluiu que Carmelo Anthony foi quem não só provocou a situação, mas também aumentou o nível de confronto, passando do verbal para desafiar alguém a encostar nele. Naquele momento, passando de um toque físico no ombro que podia ser leve ou um empurrão mais forte. Não foi um soco, mas no pior dos casos, foi um empurrão. Você pode passar de empurrar alguém para essa pessoa sacar uma faca e te esfaquear? O argumento era que Carmelo estava sentado e Austin em pé. Austin está cercado por amigos. Austin é muito maior do que Carmelo. O irmão gêmeo de Austin está lá. Esses eram todos os argumentos. Mas no final das contas, duas pessoas em um confronto, uma tem uma arma e só uma sobrevive. E o que sobreviveu nunca contou sua história. Nunca contou sua história. Sabe, o mais próximo que já vi de uma absolvição por legítima defesa sem o réu testemunhar foi o caso de George Zimmerman e Trayvon Martin. Mas o réu lá contou sua história e o júri ouviu sua história. Porque, ao ser interrogado pela polícia, a polícia gravou em vídeo toda a conversa. George Zimmerman contou sua história e os promotores incluíram essa prova no processo. Não sei por que fizeram isso, mas fizeram. Então, isso eliminou a necessidade de George Zimmerman contar sua história ao júri, porque ele contou a história aos investigadores no dia seguinte ao ocorrido, em vídeo. Fiquei surpreso que Zimmerman não depôs e ainda assim o júri o inocentou. Depois pensei, eles ouviram toda a história dele. Do ponto de vista dele. Era um vídeo longo. Quero dizer, tem uns 20 minutos e ele está explicando todo o seu raciocínio durante o vídeo. Ele está explicando fisicamente o que aconteceu e o que ele estava pensando. Que é o que um júri precisa. Porque você está dizendo ao júri, sim, eu fiz isso. Eu matei outro ser humano. Mas você tem que me deixar ir porque foi justificado. Bem, por que foi justificado? Carmelo não respondeu a essa pergunta. Veja como chegamos aqui. E agora, qual o próximo passo? A fase da pena agora é tão importante quanto o veredito. Por causa dessa incrível variação de 5 a 99 anos, praticamente qualquer pena nesse intervalo. E eu já vi júris no Texas e juízes no Texas voltarem com algumas decisões bem inesperadas. Punições para crimes graves. E às vezes é aí que entra o meio termo, né? Tipo, sim, ele fez isso, mas sabe de uma coisa? Sabe, havia mais em jogo aqui. Não a vida inteira dele. Então pense agora, o que está em jogo? Se você é um adolescente, certo? Você tem 17, 18 anos. Você vai sair na casa dos 20 e poucos anos? Você vai sair na casa dos 30 anos? Na faixa dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, talvez nunca. Se for advogado de defesa, precisa estar preparado para esse momento. Você não pode entrar lá presumindo que vai ganhar. Quero dizer, em casos de pena de morte, onde existe a fase da sentença, essa é a primeira coisa em que a maioria dos advogados de defesa trabalha. Ok, e se eles considerarem ele ou ela culpado e formos para a sentença? Precisamos nos preparar para isso. Carmelo Anthony precisa confiar que seus advogados estavam prontos para isso.
Você pode acreditar no seu caso e na inocência do seu cliente sempre. Mas isso não elimina a possibilidade, e nesse caso quero dizer realmente a probabilidade de ele ser considerado culpado. Então agora, os argumentos que você apresenta, sejam eles argumentos jurídicos, se você fez avaliações, se você trouxe todo mundo que podia imaginar para falar sobre o caráter dele e tudo o que ele fez, tudo o que ele conquistou durante toda a infância dele. É disso que estamos falando. E dar a eles um motivo porque você está realmente pedindo uma segunda chance. Eu acho que porque a maioria de nós presume que, quando você é condenado por assassinato, é isso. Acabou para você. Você comete um assassinato e acabou. Agora você está pedindo uma segunda chance. A juventude do infrator deve ser considerada como possível fator. Réus mais jovens geralmente recebem sentenças menores ou ganham um pouco mais de benefício. Na sentença de alguém com 30, 40 ou 50 anos, o cérebro deles já está tão desenvolvido quanto o de qualquer assassino poderia estar. Quando você tem 17 anos e faz isso, isso já é uma questão. Você pode até chamar um especialista para falar do desenvolvimento do cérebro. Tudo isso precisa ser feito antes. Você não está correndo atrás agora. Essas testemunhas e todos deveriam estar lá e prontos, porque isso faz parte do que estamos enfrentando. Não se trata apenas da culpa agora. Trata-se da punição quando você tem um infrator, um assassino, um homicida que é apenas um adolescente. Ele merece uma segunda chance? Certo, informações de dentro do tribunal sobre exatamente o que está acontecendo. Ambos os lados, na fase de punição, abriram mão de suas declarações iniciais ao júri que está tomando essa decisão. E agora a promotoria encerrou sem chamar nenhuma testemunha. Eles vão se basear nos fatos e nas provas que apresentaram no julgamento, o que é interessante, não é? Quando você fala sobre fatores agravantes e atenuantes, acho que o Texas acredita que as circunstâncias deste caso comprovam todos os fatores agravantes necessários. O impacto na vítima é separado da prova apresentada ao júri. O impacto na vítima geralmente é reservado para o juiz antes de tornar a sentença final e oficial. Manobras tão fascinantes dentro do tribunal. A pergunta é: o quanto ou quão preparada está a defesa para esse momento? Porque você não pode simplesmente deixar passar. Você tem que colocar pessoas para depor. Você tem que explicar quem é Carmelo Anthony, quem foi Carmelo Anthony, o que ele tem a oferecer, como ele talvez possa beneficiar a sociedade se receber uma segunda chance. Então agora nós acabamos de aprender que a defesa colocou uma testemunha lá, a mãe de Carmelo Anthony, pedindo misericórdia. É isso, é isso. Eu não sei como você faz isso. Eu não sei como você faz isso. Eu não sei como você não está preparado e pronto para esse momento. Fazendo tudo e qualquer coisa que você puder para convencer o júri que acabou de descobrir que seu cliente assassinou um jovem inocente. Como você não está tentando mostrar outra coisa para eles? Outra chance para Carmelo Anthony depor. Agora é perigoso, pois o júri já o declarou culpado. Ele vai perguntar: não sou culpado? Não faça isso. Você não faz isso nesse momento. Nesse momento você tenta explicar quem você é. Você tenta explicar o que tem a oferecer para a sociedade. Qual pode ser o seu papel? E por que você precisa de uma segunda chance? Então eu quero chamar Cody Thomas, que esteve dentro daquele tribunal o dia todo acompanhando tudo isso e tem os detalhes e os principais detalhes sobre a sentença ou a punição neste caso. Cody, porque o veredito é uma coisa, nós já falamos sobre isso. Quero obter mais informações de você,
mas revele a sentença real, a punição para Carmelo Anthony. Sim, Benny. Há poucos minutos, bem antes de eu sair aqui, o júri voltou e sentenciou Carmelo Anthony a 35 anos de prisão. Eles poderiam ter dado até 99 anos. A escala era de 5 a 99 anos. Eles rejeitaram a defesa de paixão súbita, a alternativa apresentada pela defesa, ao afirmar que tudo ocorreu no calor do momento. Se fosse esse o caso, a pena seria de 2 a 20 anos, mas decidiram que não era. Então, entre 5 e 99 anos, escolheram 35 anos Benny. Então ele tem muito tempo para passar atrás das grades. Bem, sim, mas ao mesmo tempo não, certo? É uma condenação por assassinato. Ele estava enfrentando o resto da vida dele. Ele tem apenas 19 anos, ele pega 35 anos. No Texas, você tem direito à liberdade condicional com 50% da pena nessas circunstâncias. Então, sabe, alguns anos depois que Mackenzie Shirilla estiver pedindo liberdade condicional, ele também poderá pedir liberdade condicional nesse caso. Ele pode não conseguir, mas pelo menos há uma luz no fim do túnel para esse cara. Como foi a cena dentro do tribunal? Qual foi a reação a tudo isso? Obviamente foi comemorativo do lado de Metcalf e devastador do lado de Anthony. Desde o início, quando saiu o veredito de culpado hoje, ele imediatamente desabou em lágrimas que escorriam pelo rosto. Então, ele foi encaminhado para o estado, saiu da sala por alguns minutos e voltou antes da punição começar. Benny, quando voltou, seu rosto parecia totalmente atordoado. Não quero dizer que ele fez uma cara estranha, mas estava em choque. Os olhos dele estavam arregalados e a boca aberta, como se finalmente tivesse entendido, já que esteve em liberdade sob fiança todo esse tempo. Obviamente, é uma situação real, mas no último ano e pouco você esteve em casa, diferente de réus que ficam atrás das grades nos casos da Corte TV. Mas agora ele nunca mais vai. Bom, talvez, sabe, quando ele sair, ou, sabe, com a condicional e tudo mais, mas vai demorar um tempo, até que ele possa andar em uma área residencial de novo, que não seja dentro dos limites do sistema prisional. E basicamente, sabe, todo o tempo que ele viveu até agora é quase como se fosse esse tempo de vida até ele ser elegível para a condicional. O que, de novo, tudo é relativo, né? Como a gente vê assassinos que não têm chance de condicional. A gente vê assassinos que são condenados a 50 anos, 60 anos. E aqui poderia ter sido uma sentença de prisão perpétua, que teria um máximo de 60 anos, mas ainda assim o júri demonstrou algum nível de compaixão aqui. E quanto a... Sabe, no momento, no dia em que isso aconteceu, certo? Você nunca sabe o que um júri vai dizer. Você insiste que ele parecia chocado, o que me faz pensar que não estava preparado para isso. Como se os advogados dele não o tivessem preparado para a possibilidade de que esfaquear alguém no coração pudesse resultar em uma condenação. Eu não entendo como ele não estava preparado. E parece que a defesa também não fez muito na fase da sentença. Foi assim mesmo. E sabe, Vini, talvez porque ele viu todo o apoio nacional que recebeu. Lembra que foram arrecadados quase 660 mil dólares. Evidentemente, ele teve muitos apoiadores fora do tribunal. Tenho certeza de que, em casa, sob fiança, viu esse apoio e talvez tenha achado que o país estava com ele. E bem, certo, havia pessoas do lado dele, obviamente. Mas não, sabe, no júri que decidiu que ele era um assassino. Sabe, havia a acusação de homicídio culposo. O júri podia não condená-lo por assassinato, mas condenou, julgando que foi intencional. A promotoria enfatizou sempre a intencionalidade, sabe? E então, novamente, como você disse, a defesa só apresentou 6 testemunhas. Eles terminaram de repente. Eles encerraram, sabe, do nada, praticamente ontem. Estávamos sentados na sala de audiência depois de 3 testemunhas ontem. Fizemos uma pausa longa e prolongada. Sabe, só tivemos 40 minutos para o almoço durante toda a quinta, sexta e sábado passados. Eles tiveram uma sessão no sábado, e então tivemos uma pausa de 1 hora e 15 minutos, certo? E então voltamos. E esse juiz, de novo, tem sido muito pontual mesmo. Ele está impondo as regras na sala do tribunal dele. Então voltamos às 12h30, certo? Aí dá 12h45. Quando dá uma H, ficamos pensando o que está acontecendo. Só voltamos à sala do tribunal 1 hora e 45 minutos depois. Então surgem especulações e pensamentos. Será que estão negociando um acordo ou preparando ele para depor? Quando voltamos, a defesa simplesmente encerra o caso. E a gente fica tipo, ok, só 6 testemunhas contra 21 da promotoria.
Sabe, alguns estudantes que testemunharam lá, mas que não ofereceram tanto quanto eu imaginava que ofereceriam. Tivemos um policial lá que basicamente disse que, sabe, carregar uma lâmina com menos de 5,5 polegadas não era ilegal criminalmente, mas talvez fosse contra a política da escola. Foi só isso que conseguiram tirar dele. Foi um choque para todos no tribunal que tudo terminou tão rápido. Então, outra coisa, Cody, temos visto e vimos um pouco do que está acontecendo do lado de fora do tribunal e as tensões por lá. E, obviamente, como você mencionou, havia apoiadores do réu. Havia pessoas que acreditavam que foi legítima defesa. Eles acreditam que ele era a vítima. O júri não concordou. Como isso acabou? Porque vimos a reação imediata e onde olhamos inicialmente não parecia que as coisas tinham saído necessariamente do controle. Há relatos de que algo disso aconteceu no tribunal? Bem, Vini, posso te dizer que não houve violência propriamente dita, mas houve várias confrontações verbais. Claro, eu estive dentro da sala do tribunal na maior parte dos últimos dias, mas vi as fotos. E mesmo quando eu saio aqui fora, sabe, as pessoas soltam desaforos contra mim ou contra outros veículos de imprensa. E aí você tem os lados opostos meio que gritando uns com os outros. Mas uma coisa, especialmente hoje, é que eles colocaram bastante segurança do lado de fora, garantindo que, sabe, as pessoas tenham seu direito garantido pela primeira emenda à liberdade de expressão para manifestar sua opinião sobre tudo. Sabe, há julgamentos, opiniões diferentes e tudo mais, mas tudo tem sido meio tranquilo em relação a confrontos físicos. Agora, isso não quer dizer que não tenha rolado alguns palavrões, como em qualquer outra situação, qualquer situação divisiva. E mesmo enquanto estou sentado aqui agora, estou olhando e há uma multidão de talvez umas 100 pessoas, sabe, falando no alto-falante sobre, claro, o que acabou de acontecer, essa sentença de 35 anos para o réu aqui, Carmelo Anthony. Então, houve muita tensão, qualquer tensão aqui é tão forte que dá para cortar com uma faca, mas não houve nenhuma violência real, o que felizmente é bom. Para mim, a parte mais surpreendente de tudo isso é que era um caso de legítima defesa e o réu não depôs. E, obviamente, havia outras testemunhas lá que viram o que aconteceu e você não é obrigado a testemunhar. Às vezes, se só tem 2 pessoas e uma morreu, você precisa testemunhar para contar a história. Mas, numa circunstância como essa, porque a gente já cobriu outros casos envolvendo adolescentes do ensino médio e já vimos esses jovens testemunharem, reviverem e explicarem ao júri o que estava passando pela cabeça deles naquele momento. Como a defesa tentou passar isso para o júri, se Carmelo Anthony não transmitiu essa mensagem durante o julgamento, nem transmitiu essa mensagem na fase de definição da pena, quando a pena estava sendo decidida, parece que nunca ouviram a história dele diretamente dele. E Vini, essa é, você sabe, a grande questão aqui. Claro, há um enorme risco em testemunhar, obviamente. Mas, ao apresentar o caso, só ouvimos quem era Carmelo Anthony como pessoa pela primeira testemunha deles, o treinador de atletismo, que falou sobre isso. Ele foi capitão do time de futebol americano em 2024 e recebeu esse prêmio por votação dos jogadores, não apenas dos treinadores ou por antiguidade. Eles disseram que, você sabe, ele era visto como um líder nato. E então, Vini, a única outra vez que tocaram nesse assunto foi nas declarações iniciais, quando falaram que, bem, você sabe, Carmelo era um irmão, Carmelo era um filho, ele era um sobrinho. Ele tinha média 3,7 enquanto trabalhava em 2 empregos no ensino médio. Mas essa foi a única vez que realmente ouvimos qualquer tentativa de humanizá-lo. Nós não ouvimos, sabe? Aquilo que eu imagino que o júri queria ouvir dele se ele tivesse testemunhado, que era o que realmente estava passando pela sua cabeça. Esse é o ponto principal quando você alega legítima defesa. Precisamos entender por que você achou necessário usar tanta força para se salvar. Esse é o ponto central da legítima defesa. Você temeu pela vida. Conte o que passava pela sua cabeça. Conte para nós o seu relato, o que estava acontecendo, para que sentíssemos empatia por você, para que o júri sentisse empatia por você. Mas o júri não teve isso. E a defesa também não apresentou isso no caso deles, apenas com essas 6 testemunhas. Sabe, foi algo muito pequeno dentro do grande contexto desse julgamento, onde parecia que a promotoria estava simplesmente pisando em cima de tudo o que a defesa tentava apresentar. E no fim das contas, não há como negar que, sim, era minha faca, minha mão, eu o esfaqueei. Fui eu quem o matou. Então você está tentando justificar isso.
E você espera que 12 pessoas te libertem depois de esfaquear alguém no coração, alguém que não estava armado, sem dizer a elas por que você fez isso e qual era a sua perspectiva. Achei que foi uma grande oportunidade perdida, caso realmente acreditassem que isso poderia ocorrer. Eu não entendo como você pode sequer imaginar ser libertado se você não contar a sua história nessas circunstâncias. E Benny, Outra coisa. não quero te interromper, ou pode continuar. Não quero interromper, mas outra coisa que não falaram, Vini, é porque ele estava com a faca. Não deram motivo para a faca estar na escola. Eles não comentaram. Podiam ter dito que ele gostava de acampar e que, ao montar a barraca, precisa cortar o nylon. Eles não justificaram porque a faca estava com ele na escola, o que, como você disse, foi mais uma oportunidade perdida enquanto eu também estava no tribunal. E o que vimos em casos bem-sucedidos de legítima defesa é o réu levando o júri até aquele momento, para que eles entendam o que a pessoa estava sentindo, o que estava vendo, qual era a percepção dela, e então o júri precisa decidir se isso é razoável ou não. Mas havia um motivo para ele esfaquear o cara. Ou é porque ele queria matar o cara, ou porque se sentiu ameaçado, tipo, essas são as duas opções. E os promotores apresentaram as provas deles. E parecia que a defesa simplesmente não fez isso. E era tão óbvio o que precisava ser feito, a menos que no fim das contas isso sempre é possível, né? Que ele não estava com medo, que ele estava lá para começar uma briga, né? E se esse for o caso, então você não pode colocá-lo lá porque ele não vai ser um bom mentiroso. Ele não vai, sabe o que quero dizer? Então, se você sabe no fundo do seu coração que ele era culpado e que a intenção dele era arrumar uma briga e instigar alguma coisa, então esse seria um motivo para ele não testemunhar. Agora, o júri não pode considerar isso ao chegar ao veredito. Estou falando sobre o processo de decidir se coloca ele lá ou não. E uau, estou chocado, porque um garoto de 17 agora com 19 anos, mais um jovem de 19 anos, provavelmente não importa o quão maduro você seja, você vai ser guiado pelos advogados. Assim como adultos são guiados pelos advogados sobre se devem ou não testemunhar. Um jovem de 19 anos vai ouvir o que eles têm a dizer, eu imagino. Então, na verdade, embora seja uma decisão dele, é realmente uma decisão do advogado. Com certeza. E você sabe, claro, em todos esses casos que acompanhamos e cobrimos aqui, Benny, há um grande risco em subir lá e se submeter ao contra-interrogatório. Ele pode subir lá e ser interrogado pelos advogados de defesa. Podemos ouvir sobre o amor, apoio e como ele era um ótimo garoto. Ninguém nega isso. Isso trata do caráter dele. Tenho certeza de que poderiam ter falado com as testemunhas de caráter. Mas o lance é o seguinte, Benny. Esse promotor estava em cima de tudo em cada aspecto desse caso. Tanto no interrogatório direto das testemunhas que eles chamaram durante o caso da promotoria, quanto no contra-interrogatório das poucas testemunhas da defesa. Quando a defesa tenta argumentar, fala-se muito que as barracas funcionam como vestiários e que você não entraria no vestiário do outro time. A defesa chamou o treinador da escola do Carmelo, que negou esse aspecto e afirmou que o atletismo é muito social, com pessoas circulando e ficando sob as barracas. Eles chamaram um estudante para depor, sabe, para atestar a mesma coisa, que até eu e Carmelo estivemos debaixo da barraca memorial em algum momento. A promotoria, assim que começou o contra-interrogatório, fez uma série de 6 ou 7 perguntas. Você ficou surpreso por ter uma faca no evento? Fiquei, porque facas realmente não deveriam estar em um evento escolar. Você está certo. Você diria que isso vai contra a política da escola, com certeza. Você ficou surpreso que um dos seus alunos seja, sabe, o culpado aqui nesse esfaqueamento? Sim, tenho certeza de que você se sente mal por um dos seus alunos ter sido quem esfaqueou alguém. Sabe, essas perguntas simplistas para o júri assimilar. Então, sabe, enquanto estamos sentados lá, enquanto estamos estabelecendo, ou enquanto a defesa está estabelecendo, sabe quem é Carmelo Anthony, como o ser humano ali dentro, na tentativa deles de tentar. A promotoria basicamente está dizendo que, embora tudo isso possa ser verdade, ainda estamos falando de Austin Metcalf, que foi esfaqueado até a morte. Certo, mas era um caso de legítima defesa.
E em um caso de legítima defesa, no final das contas, a expectativa é ser considerado inocente. E a expectativa de sair do tribunal sem dizer ao júri com suas próprias palavras por que você matou o Austin. Para mim, isso era irrealista. E eu não entendo por quê. E talvez em algum momento a gente descubra por que essa decisão foi tomada. Mas para mim, isso não faz sentido. Cody, antes de terminarmos, quero ouvir suas considerações finais, pois você esteve no tribunal, acompanhou as famílias e presenciou o que ocorria do lado de fora. Ao se afastar desse caso, quais são as coisas que vão ficar marcadas para você? Porque quando eu era correspondente em campo, ou mesmo quando ainda vou a campo como âncora, como você está agora, sempre tem certos momentos ou coisas que vêm imediatamente à mente quando penso em todos esses casos. Para esse caso, o que vai vir à sua mente quando você pensar sobre o caso de Austin Metcalf e Carmelo Anthony? A única coisa que não sai da minha cabeça, Benny, acho que falamos sobre isso em um segmento anterior aqui, é um dos treinadores que foi chamado pela acusação, aquele que era veterano de combate no Iraque há 14 anos e que já viu a morte de perto. E só para resumir, não preciso contar toda a história de novo, mas basicamente ele já ouviu os últimos suspiros de pessoas morrendo, já que ele esteve em combate. Ele descreveu esses suspiros como diferentes dos suspiros normais, com um som distinto. É o que chamam de estertor da morte. Ele disse que, durante as compressões, percebeu que Austin parou de respirar. Outro treinador liga para o 911. Ele está inconsciente, com os olhos virando e parando de respirar. E então, o treinador que estava testemunhando disse que ouviu aquele estertor da morte voltar, a última tentativa do cérebro de conseguir um pouco de ar antes de morrer de vez. E enquanto ele ouvia isso, o treinador que estava ligando para o 911, e ouvimos tudo isso no áudio da ligação para o 911, reproduzido no tribunal. Esse treinador que estava ligando disse, ele está respirando de novo, ele está respirando de novo. Mas o treinador que estava fazendo as compressões torácicas disse que sabia que aquele era o fim, mas não falou nada para os outros treinadores e para as pessoas ao redor que estavam rezando e tudo mais, porque não queria destruir a esperança que eles tinham. Na cabeça dele, sabia que tinha acabado, mas continuou tentando. Você ouviu na 911? Vamos, Austin, fica comigo. Sabe, todo esse peso emocional, sabe, só o peso mental disso tudo. E aí, enquanto ele está contando essa história, a gente ouve a ligação para o 911 e depois a família Metcalf, sabe, chorando muito. Tem homens adultos aqui chorando muito. Você olha para a família do Carmelo Anthony e os pais dele também estão se consolando, porque nesse momento, naquela época, eram acusações contra o filho deles, sabe? Ainda não havia condenação. Mas eles ouvem essas graves acusações contra o filho, que nunca tinha feito nada disso antes. Nunca esfaqueou ninguém. Imagino que eles tentam entender pensando, não é meu filho, não poderia ser o Carmelo. Tipo, mas, sabe, a câmera está mostrando só o peso emocional disso, Benny, dos dois lados. Sabe o que quero dizer? É isso que eu tiro dessa situação. Mas aquela testemunha ali que descreveu aquele último suspiro e não querer matar a esperança, mesmo sabendo que ele já estava morto. Isso foi pesado. E essa é a realidade desse caso incrivelmente triste lá do Texas. Cody Thomas, ótima reportagem. Nós não tínhamos câmeras, nós não tínhamos microfones, mas graças a Deus tínhamos Cody dentro do tribunal. Muito obrigado. Com certeza, Benny. Obrigado por me receber. Esse caso foi triste. Sabe, a gente também usa a palavra trágico, mas é trágico que alguém escolha assassinar outra pessoa, né? E jogar fora a própria vida, pelo menos pelos próximos 17 anos e meio, até que ele possa pedir liberdade condicional, mas acabar com a vida de Austin Metcalf. É tão triste. Isso não deveria ter acontecido. Mas não é a primeira vez e nem será a última vez que vamos ver adolescentes fazendo coisas assim sem motivo algum. É um absurdo e, para mim, essa é a parte mais triste, que alguém morra por causa de uma besteira. É isso por hoje. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.